Hello, hello everyone. Olá, bom dia a todos. Agradeço a todos por estarem aqui conosco neste webinário. Estamos para começar, vamos esperar mais um minutinho ou dois até que todos entrem na sala. E estou aqui para dar as boas-vindas a todos e agradecer sua presença. Já começaremos. And also good morning, good afternoon, good evening. E também bom dia, boa tarde e boa noite. People are coming. Great. Eu vejo que as pessoas estão entrando. Brazilian people saying hello. E muitos brasileiros estão entrando aqui, dizendo oi, bom dia. Okay. Bem, 10 a.m. here in Brazil. são 10 horas da manhã aqui no We can Brasil start. e acho que podemos começar nosso webinário. So again, hello and Então, mais uma vez, join us. bom dia e obrigado a todos por estarem aqui conosco para falarmos um pouco sobre os novos dados da Trace, da plataforma Trace, sobre as exportações de soja brasileiras e os impactos disso, a relação disso com a conversão e o desmatamento. Meu nome é Isabel, eu trabalho na Imaflora e serei a moderadora desse webinário hoje. Inicialmente, gostaria de mencionar passar algumas mensagens administrativas rapidamente antes de começar, e vou fazer isso em inglês inicialmente, depois passarei para o português. Então, começando. Esse webinário tem interpretação simultânea entre inglês e português. Então, se precisar da interpretação, pedimos que clique no ícone do globo na parte inferior da tela, que diz interpretação, e após clicar nesse globo é possível selecionar a língua na qual pretende ou deseja ouvir o webinário. As perguntas para o painel podem ser enviadas por meio daquele recurso Q&A, de perguntas e respostas, e também temos o chat que está aberto para debates e perguntas. Este webinário está sendo gravado em português e em inglês e vai ser compartilhado com todos posteriormente. Para todos os representantes da mídia que estejam aqui conosco, a plataforma 13 vai ter muito prazer em trabalhar com vocês e, por favor, então, podem entrar em contato conosco por meio do e-mail media@13.earth para qualquer pergunta. Bem, e agora em português também. Instruções iniciais. Este webinar está tendo uma interpretação simultânea para o inglês e para o português. Então, vocês podem aí clicar neste botão que tem um ícone ali do globo terrestre e escolher a língua que vocês preferem assistir, ouvir este webinar. Por favor, coloquem as suas questões para os panelistas na caixinha que vai aparecer de perguntas e questões, e nós teremos tempo na segunda parte desse webinar para responder algumas delas. O chat aí, né, também está aberto para discussões, podem colocar questões ali. Este webinar está sendo gravado tanto em inglês quanto em português, e nós teremos depois ele compartilhado com a audiência. E para qualquer contato de imprensa, de mídia, a Trace e a Imaflora vão estar muito felizes de trabalhar com vocês, então, por favor, entrem em contato pelo e-mail media@trace.earth, que as questões serão respondidas. Bom, então vamos agora para
os nossos speakers neste painel. Eu vou agora falar em português e os nossos tradutores e intérpretes vão traduzir para vocês. Então, nós vamos ouvir hoje dos nossos speakers aqui, dos nossos apresentadores. Tiago Reis, que é líder de engajamento para a América do Sul, da Trace, da Global Canopy e do Imaflora. Vamos ouvir também alguns dados, algumas informações de Lisandro Inacaki de Souza, meu colega, que é coordenador de projetos no Imaflora. E depois vamos ter uma discussão com alguns representantes aqui, entre eles Débora Dias, que é gerente-geral de sustentabilidade do Consumers Goods Forum. Também temos Laurent Jovodin, que é conselheiro, faz parte da delegação da União Europeia no Brasil, né, e está lidando aí com as questões do Green Deal. E teremos também Lucy Smith, que é gerente sênior do Soft Commodities Forum. Então, essas são as pessoas que vão aí nos brindar com algumas informações para iniciarmos. E eu começo, então, com Tiago Reis, que vai compartilhar conosco alguns achados chaves e alguns resultados dessa nova conjunto de dados e de informações da Trace. Então, Tiago, é com você. Você tem 10 minutos aí para nos apresentar os dados. Obrigada. Muito obrigado, Bel. Obrigado a todos. Eu vou manter a prerrogativa aqui de falar em português, agradecendo aos tradutores, e vou tentar falar um pouco mais lento para dar tempo de fazer essa tradução. Então, primeiro, muito bem-vindos todos e todas. É uma grande satisfação poder trazer esses dados, essas novidades para vocês, enfatizando a importância e a relevância dessa informação, tanto para o público brasileiro, produtor, como também para o público europeu, chinês, russo, enfim, todos esses mercados consumidores. Então, só para começar, dando uma introdução rápida, o que é a Trace, né, para que todos estejamos na mesma página. Então, a Trace, ela é essa iniciativa de transparência e de inteligência para o comércio internacional, que é baseada em dados públicos e abertos e mapeia o comércio e o financiamento mundial de commodities expostas ao desmatamento e à conversão de vegetação nativa em países tropicais. Então, só para efeitos aí de referência, hoje nós na Trace já mapeamos 62% do comércio global dessas commodities expostas ao desmatamento. E quem é a Trace, né? De onde vem isso? Então, a Trace, ela é um consórcio, tá? Ela é uma rede internacional de organizações da sociedade civil e também de universidades e acadêmicos, né? O que permite a ela aliar o melhor do conhecimento específico de cada contexto, de cada commodity, de cada país, à pesquisa científica e ao impacto. Né? Então, ela é possível por causa dessa composição de múltiplas organizações. E no Brasil, quem é a Trace no Brasil, quem nos hospeda, quem faz parte dessas análises e que informa esse contexto é o Imaflora, muito bem representado aqui pela Bel e pelo Lisandro. Então, já partindo um pouco, né, só para clarear, trazer algumas ressalvas, qual é o escopo dos dados? Né? Hoje nós vamos apresentar as exportações de soja do Brasil em 2019 e 2020 e suas exposições ao desmatamento, à conversão e as emissões de dióxido de carbono por desmatamento e conversão, quer dizer, escopo 3 das cadeias, né? E isso acrescenta aos dados de 2004 e 2018, que é o que nós já temos mapeados. Então, entre as ressalvas, eu destaco que os dados de 2004 e 2018, que é o que já está disponível, já estava, né, desde antes lá na página da Trace, na plataforma, eles não são diretamente comparáveis aos dados de 2019. Tá? E isso é por causa dessa mudança na disponibilidade de dados que exigiram uma mudança significativa no modelo da Trace. Então, isso é muito importante. Assim, a gente pode olhar o período temporal, a série histórica, mas esses dados não são comparáveis, porque o que a gente tem para 2019 e 2020
é um pouco diferente, usa dados diferentes do que essa série anterior. Bom, então, feita essa ressalva, vamos para os resultados, né? Vamos para o que interessa aqui. Então, em 2020, foram 562 mil hectares de soja colhidos em áreas desmatadas entre 2015 e 2019. Tá? Essa expansão da soja com desmatamento e conversão, ela foi mais intensa sobre o bioma cerrado, justamente aquele que, né, mais negligenciado aí, tanto pelo Código Florestal Brasileiro, como hoje, atualmente, pela legislação europeia. Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, foram 264 mil hectares de soja colhidos de áreas desmatadas e convertidas entre 2015 e 2019 no bioma cerrado. Isso dá mais ou menos aí 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, né? Nós também identificamos uma conversão ativa e acelerada nos pampas. Graças aos dados da última coleção do Mapa Biomas, isso pôde ser visto muito claramente. Em 2020, foram 196 mil hectares de soja de gramíneas nativas convertidas nos pampas entre 2015 e 2019. E 3 dos 5 municípios com as maiores áreas de desmatamento e conversão para a soja no Brasil em 2020 estão nos pampas. E aí na Amazônia, que é o bioma assim, mais denso em carbono, vamos dizer assim, foram 76.400 hectares de soja plantada e colhida em áreas de floresta desmatada nesses últimos 5 anos. E, finalmente, a Mata Atlântica, que é um bioma também muito... onde tem a lei da Mata Atlântica, que torna, né, todo esse desmatamento ilegal, tudo que acontece de desmatamento depois de 2006 é ilegal, com raríssimas exceções, nós encontramos 23.600 hectares de soja colhida em áreas desmatadas depois de 2015. Isso dá aí 4% da produção. Em termos de emissões, só para a gente ter uma perspectiva, né, a área colhida de soja em 2020 no Brasil, sobre desmatamento, foi responsável pela emissão bruta de 103 milhões de toneladas de CO2, o que equivale aí a mais ou menos 11% de todas as emissões do setor de mudança de uso da terra do Brasil em 2020, usando aí como referência o SEG, né, que foi lançado recentemente. E aí, olhando um pouco para as empresas, né, quais são as empresas e a exposição delas a esse desmatamento e a essas emissões. Entre as empresas mais expostas, devido às suas atividades de originação, de compra de grãos, permanecem Bunge, Cargill e ADM, que já eram as top 5 no período anterior, e agora entraram também a Holanda. Essas seriam as 5 empresas com a maior exposição ao desmatamento e à conversão devido às suas operações, às suas originações. A China continua sendo o país comprador mais exposto ao desmatamento para a soja, né, seguido pelo Brasil, com seu consumo doméstico. E analisando os compromissos voluntários, né, nós analisamos também os fluxos de soja cobertos e não cobertos pelos compromissos de desmatamento zero, tanto individuais das empresas, como também o coletivo, que é a moratória da soja. Então, em 2020, apenas metade das exportações brasileiras de soja estavam cobertas por algum compromisso, né? E a outra metade, ou seja, estava totalmente desprotegida por esses compromissos. E aí, um dado interessante também é que nós encontramos 133 mil hectares de soja colhida na Amazônia, de áreas desmatadas, áreas de florestas, né, após 2008. Ou seja, isso é uma contradição com as regras da moratória da soja. Nós não fizemos uma análise super detalhada, né, no detalhe do compromisso, mas, enfim, faticamente falando, 133 mil hectares de soja foram colhidos de áreas desflorestadas na Amazônia após 2008. Então, em contradição com o compromisso. E aí, outra coisa interessante que nós descobrimos é que o desmatamento e a conversão para a produção de soja estão concentrados em uma pequena minoria de municípios, embora isso afete metade da produção e das exportações. Então,
Em 2020, apenas 309 de 2.388 municípios produtores de soja, ou seja, 13% desse universo, responderam por 95% da produção de soja com desmatamento. Né? Quer dizer, outros 2.079 municípios, 87% deles, dos produtores, acumulam os outros 5% residuais da produção de soja com desmatamento e conversão recente. Portanto, um sistema de diligência implementado com base nessa análise de risco, ele tende a facilitar o fornecimento de soja dessas áreas de baixo risco para os mercados que exigem soja livre de desmatamento e conversão. Ao mesmo tempo, esse sistema pode direcionar medidas mais profundas de análise, de verificação, de diligência e de rastreabilidade também. É claro que todos têm que fazer, mas a gente pode ser mais enfático nessas regiões que têm alto risco de desmatamento e de conversão. Então, ao aumentar a transparência de suas cadeias de fornecimento, produtores e traders mais responsáveis, vamos dizer assim, eles poderão demonstrar mais claramente que o seu produto é livre de desmatamento e dar visibilidade sobre isso para os seus compradores e, enfim, cumprir essas exigências de países importadores. E aí, olhando já um pouco para o futuro, né, para onde a gente tende a ir, a gente começa falando assim dessa mudança do governo brasileiro, né? Quer dizer, são grandes promessas, grandes responsabilidades também, o que de fato é crucial nesse contexto que a gente vive das crises climáticas, perda de biodiversidade, violações de direitos humanos e de direito à terra, quer dizer, tudo isso está acontecendo agora aos nossos olhos. Mas o fato é que essa destruição de ecossistemas naturais ligada à produção e à expansão de commodities agropecuárias, ela mina a reputação e a competitividade do Brasil, principalmente da soja brasileira, que é o principal produto de exportação do agro, né, vamos dizer assim. Então, esses compromissos privados e voluntários, eles já se provaram insuficientes para resolver a questão. Eles não entregaram as mudanças necessárias, isso está claro. Isso foi reconhecido também por governos como o da França, do Reino Unido, que já possuem suas regulações sobre as importações de commodities expostas ao desmatamento e a violações de direitos humanos. E agora a União Europeia também tem a sua regulação, né? Então, a pergunta que eu trago aqui, que eu vou propor uma resposta, mas eu quero que todos reflitam, é o que pode e deve fazer um grande país produtor e exportador de commodities agropecuárias como o Brasil. Para mim, isso começa a partir da implementação de um sistema robusto de transparência, de rastreabilidade de suas commodities. E esse sistema ele precisa ser público, aberto, totalmente transparente e nacional, né? Precisa ser para todo o país. Então, as cadeias produtivas... Você tem 1 minuto. Beleza, estou encerrando já. Então, as cadeias produtivas de commodities agropecuárias, elas precisam aumentar seu nível de transparência de forma ampla e pré-competitiva. Isso é crucial para manter esses fluxos comerciais ativos, né, com os países consumidores que já implementam suas regulações, e o Brasil precisa estar muito atento a isso, e o setor agropecuário brasileiro precisa estar muito atento e agir de forma unificada e pré-competitiva sobre isso. E aí eu trago aqui o exemplo da Indonésia, né, que entre 2018 e 2020, 87% das exportações de óleo de palma refinada foram originadas de refinarias que reportaram publicamente os moinhos de onde elas originaram o óleo de palma cru. Ou seja, é um exemplo, né, um benchmarking de transparência. Isso pode ser trazido. E aí, finalmente, né, dialogando um pouco aí com a União Europeia, que aprovou sua lei de diligência ontem, enfim, vai começar a implementar ano que vem, a conversão do cerrado e dos pampas para a soja foi muito maior do que a das florestas da Amazônia, né? Então, esse texto que cria a lei de cadeias de commodities livres de desmatamento
mas ainda não incluiu, né, prevê a inclusão das áreas arbóreas, other wooded lands, só na primeira revisão da lei em um ano, é um pouco insatisfatório, eu diria. Claro que é melhor do que nada, mas poderia ser melhor. Mas é importante enfatizar que essas revisões, essas próximas revisões, também incluam outros ecossistemas naturais, como áreas alagadas, gramíneas nativas, como os pampas, porque, do contrário, a regulação ela pode minar parte do benefício potencial que a lei traz, ao negligenciar esses ecossistemas altamente biodiversos e sob grande pressão pela expansão de commodities, e pior ainda, tem o risco dessa lei, inclusive, ter um efeito perverso, de justamente estimular a expansão da soja e de outras commodities para essas áreas, já que elas não estão protegidas pela regulação. Então, é como se, ao excluir estas áreas do seu escopo, é como se a lei declarasse que elas são menos relevantes, portanto, passíveis de serem destruídas para a expansão de commodities. E aí, eu fico aqui, então. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Tiago. Obrigada por esses dados. E agora, antes de nós ouvirmos o Lisandro, do Imaflora, nós vamos ter aí uma rápida enquete, uma quick poll, como se diz em inglês, que vai aparecer daqui a pouquinho na tela de vocês. Eu vou ler as perguntas que vão aparecer e que estão aparecendo e os intérpretes vão traduzir. Então, as perguntas, né? O que é mais urgente para tornar o setor de soja brasileiro sustentável? Essa pergunta está aparecendo aí com algumas opções de respostas que vocês estão aí começando a responder. Daqui a pouco a gente vai ver aí os resultados agregados. O pessoal está votando. Mais uns minutinhos para votar. Uns segundos, na verdade. Então, o que é mais urgente para tornar o setor de soja brasileiro sustentável? Ok, estamos fechando. Os resultados estão prontos. Bom, aqui as respostas, então. Muitas pessoas responderam, né, que é um papel do governo brasileiro investir em planejamento territorial, monitoramento e fiscalização dos fundos, a maior parte das respostas. Em segundo lugar, com várias respostas também, o papel dos comerciantes de soja de implementarem compromissos fortes e transparentes. Então, as duas principais respostas aí à nossa rápida enquete. E assim, então, eu passo para o Lisandro Inakaki de Souza, que vai nos contar um pouco mais aí justamente sobre os trabalhos e os resultados do programa Soil on Track do Imaflora. Lisandro, é com você, você também tem 10 minutos. Eu te aviso quando faltar uns 2 minutinhos, tá bom? Ok, Isabel, obrigado. Agradecendo inicialmente o convite de poder estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês, refletindo em cima desse estudo que a Tracy anuncia para nós hoje. Cumprimento o Tiago como speaker, mas também os demais panelistas. Espero que a gente consiga ter um bom debate aqui nessa uma hora de webinar. Bom, para iniciar, só queria dar um posicionamento em relação ao programa Soil on Track, né? Qual é uma iniciativa, uma forma como a Imaflora atua na área da soja, né? E o nosso
o objetivo, né, do programa é fortalecer, né, a implementação aí de compromissos sociais e ambientais, sejam eles nível setorial ou corporativo, né, e a nossa participação vem de uma experiência aí desde o início da moratória da soja e a partir de 2010 em ter a responsabilidade, né, para apoiar todo o processo de discussão sobre a transparência dentro do grupo de trabalho da soja, né, o Soy Working Group, mas também coordenar o processo de avaliação das auditorias, o comitê, né, que a gente tem um processo organizado de avaliação dos resultados da implementação dos compromissos via as auditorias de verificação, propor a melhoria contínua dentro dos mecanismos, do protocolo, aquilo que guia, aquilo que orienta, né, o processo de verificação, oferecer o treinamento para as partes, né, para a gente qualificar o processo e realizar a avaliação dos relatórios de auditoria. Então, esse é um pouco do nosso papel, né, e o papel do Imaflora e o papel do programa Soja na Linha, ou Soy on Track, visualmente falando. Bom, trazendo aqui um pouco, né, em relação ao que foi apresentado pelo Thiago Reis, né, a gente tem aí o primeiro elemento que é importante destacar, né, que é a questão relacionada ao desmatamento recente e a sua concentração, né, está em alguns municípios, né, são um pouco mais de 300 municípios que concentram 95% do desmatamento recente, né, isso nos indica duas coisas importantes que eu vou destacar, né, a primeira é que sabemos onde está ocorrendo a maior pressão, né, e quem são as empresas que estão ou podem estar envolvidas, né, porque sabemos que as empresas admitem e assumem processos, né. Isso nos permite identificar, então, quem está exposto, né, ao risco, mas também, por outro lado, né, que possa levar essas empresas a assumir o seu compromisso, a sua ambição, né, e ter um papel de liderança nesse processo. O outro aspecto que eu queria trazer, e vou tentar aqui também não correr com as palavras, né, para que a gente tenha uma interpretação mais suave, né, mais adequada, é em relação a essa, mesmo com a existência de compromissos, políticas privadas, né, existe uma limitação na implementação, no alcance dos resultados para uma cadeia de soja livre de desmatamento e conversão, trazendo aqui essa importância também de outros ecossistemas que não florestais, né. E isso nos indica, né, oportunidades também em relação a melhorar as estratégias, fortalecer ferramentas, né, e que as empresas e as partes interessadas, parceiras, podem estar trazendo. Eu destaco aqui, né, e é interessante falar um número que o Thiago apresentou, de 133 mil hectares com soja e desmatamento na Amazônia, né, esse dado ele corrobora com o dado alcançado pelo GTS, via o trabalho da Biov com a AgroSatélite, que indicou na última safra aí 147 mil hectares com soja e desmatamento. Esse é um número importante quando a gente olha para os quase 6 milhões de hectares de soja na Amazônia, né? A gente tem um percentual aí que está, de fato, com desmatamento, o volume de soja com desmatamento. No entanto, isso são só os polígonos com desmatamento, porque o bloqueio se dá nas fazendas, e aí a gente tem um número maior de área que pode estar contaminando a cadeia, e aí fazendo que não alcance, né, esse efetivo resultado em termos de cadeias de desmatamento. Nisto, surgem as duas oportunidades que gostaria de destacar, né? A primeira é alcançar uma rastreabilidade completa, né, em todo o vertical na cadeia, e aí isso independe, né, de qual tipo, qual modalidade vamos trabalhar, se isso é faseado. Eu entendo que há uma oportunidade e uma necessidade premente. É necessário discutirmos a rastreabilidade completa. E muito se fala se vamos pelo balanço de massa, segregação física, existem oportunidades que devem ser conjugadas e criar arranjos que permitam alcançar esse volume de soja com desmatamento, né, e a gente poder fazer o endereçamento de soluções. E o outro aspecto que o Thiago trouxe ao final da sua fala é a transparência, né? Então, precisamos alcançar um grau de transparência que as pesquisas, os estudos já nos trazem em termos de informação para apoiar decisões, né? Mas também naquilo que pode ser reportado, né, em termos de progresso, de maneira qualificada e harmoniosa, né? Ou seja, os entes, os atores, as organizações que lá estão implementando seus compromissos, as suas ambições, consigam demonstrar de que maneira cada um, né, com a sua responsabilidade, vai
evoluindo nessa implementação. Bom, então, sim, eu vou trazer um pouco que o programa Soil on Track desenvolveu no último ano, junto com o apoio da Attenator Conservance, né? A gente olhou para um cenário onde existe uma complexidade de informações sendo reportadas. Muitas vezes, essa complexidade ela se dá pela uma ausência de dados-chave para que a análise seja feita, e a gente já pode trazer a questão da rastreabilidade, quando você não consegue enxergar profundamente a cadeia, né? E isso, somado a isso, né, um pouco de critérios e metodologias que, de certa forma, não são tão claras e trazem um grau de incerteza. Isso é percebido quando analisamos os relatórios de progresso, né? E aí eu volto ao que eu falei anteriormente, se buscar uma harmonização. Tendo esse cenário estabelecido, né, compromete, né, a qualidade da informação e torna mais difícil a interpretação daquilo que está sendo reportado, né? Então, na perspectiva de quem demanda informação, existe um grau de complexidade maior para a compreensão, né, em relação ao desmatamento, a conversão e um aspecto que deve entrar com mais força, né, a questão dos direitos humanos. Então, para isso, organizamos 2 materiais, né? Um primeiro, que é um guia que busca trazer os subsídios à harmonização de reportar o progresso na perspectiva de quem vende soja, e um outro material que é apoiar a cadeia de valor a interpretar esses resultados. Então, com base numa tentativa de aumentar a transparência, né, qualificar as informações, foi que lançamos esses 2 materiais com apoio da Attenator Conservance dentro do escopo do programa Soil on Track. Então, a quem se destina, né, esses guias? Né? É importante a gente sempre olhar para a cadeia de valor como um todo, né, e saber que existe um ator-chave nesse processo, que é o originador do grão. Né? Então, a trader, né, o próprio esmagadora, né, quem comercializa, tem que fazer uma análise da sua cadeia e, posteriormente, reportar essa informação adiante. Né? O guia, o número 1, ele está direcionado a esse elo da cadeia, né, para fornecer informações que sejam, de certa forma, tangíveis para a interpretação e uma maior compreensão comparativa, analítica, com maior capacidade, por parte dos compradores, e que aí se desdobram em diversos atores, né? Quem está importando essa soja, quem está produzindo animais, né? Proteína animal, utilizando como ração a soja, outros processadores de alimentos, né? Que, de certa forma, vai trabalhar com grão de soja, e, por fim, né, as marcas, os varejistas, né? As empresas que vão comercializar isso para o mercado como um todo. Então, é importante que a informação parta, de uma certa maneira, organizada, harmoniosamente, né, sejam claras, para que as empresas, né, as downstream companies, possam tomar as suas decisões em relação às compras desse produto. E, por fim, né, é importante que consigamos compreender o que está sendo reportado. Né? Eu acho que esse é a chave do negócio. Existem datas de corte, né, que estão no passado, como, por exemplo, a moratória da soja, isso precisa estar claro, datas de corte relacionadas a outras regiões, localidades, então é necessário ter uma certeza sobre essas datas, né, e também quando se pretende alcançar, porque é com base nisso que eu, tendo uma meta de atingimento dos compromissos, né, o monitorar e reportar o progresso possa ser alcançado. Tá? Então, a gente destaca aqui informações essenciais relacionadas ao tema desmatamento e conversão, né? Como que as traders, né, vão conseguir atestar que a soja é sem desmatamento, sem conversão, qual conceito se adota, quais são as fontes de dados, vieram aqui informações, quais fontes de dados a trader utilizou. Então, é importante que isso esteja claro também para o observador, para quem está absorvendo a informação, né? Métodos de monitoramento, né? Se é por área de risco, ou zona de risco, por polígono, por fazenda, isso precisa ser qualificado, né? A questão do percentual de soja reportada se refere a qual parte do volume, né, de soja comercializada. Adotou um sistema de risco, ok, que isso esteja claro, mas que esse percentual tenha relação direta ao volume. Tá? E, finalizando, né, como que eu vou demonstrando aí a evolução do progresso ano a ano, né? Se eu estou atingindo os meus prazos, se eu estou atingindo as minhas metas, e se eu não estou, quais são as medidas, as ações que eu vou tomando. Então, organizar todo esse processo com base em informação qualificada e de maneira harmoniosa para poder reportar
aos compradores de soja, tendo a perspectiva da legislação da União Europeia e outras que existem por aí. Obrigado, Isabel. Thank you, Lisandro. Thank you so much for all this explanation. And now we will hear from Muito obrigado, Lisandro, pelas suas explicações. Muito obrigado mesmo. E agora vamos ouvir um pouco o que os outros panelistas têm a dizer e comentar sobre essas questões tão importantes que o Tiago e o Lisandro mencionaram. E eu gostaria de começar com o Lohan, porque o Tiago nos falou sobre os vínculos com a legislação europeia. Então, gostaria de passar a palavra inicialmente ao Lohan e depois às nossas outras colegas do painel. Então, Lohan, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco hoje. E eu gostaria de lhe pedir, ou na verdade, lhe perguntar um pouco sobre a importância do cerrado e do bioma Pampas, considerando que a legislação da União Europeia diz que considerará a inclusão de outras áreas florestadas após um ano. Eu gostaria de perguntar, quer dizer, considerando a importância do cerrado e dos Pampas para o Brasil, talvez não fosse o caso que a União Europeia adiantasse um pouco a inclusão desses biomas nas novas regulações. Bem, muito obrigado, Isabel. Muito obrigado também, Tiago, Lisandro e todos os outros participantes. Na verdade, é um momento muito propício para termos essa conversa, porque ontem à noite, na verdade, bem tarde, recebemos a versão final da regulação europeia para cadeias de valor livres de desmatamento. Isso me dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado muito claros assim na imprensa, principalmente em relação ao cerrado. E eu gostaria de mencionar 3 elementos aqui para a sua consideração. O primeiro é que quando lemos, na verdade, na imprensa, que o cerrado foi excluído, na verdade não é esse o caso. Inicialmente, a maneira como deveríamos abordar essa questão é que toda remessa de soja que chegue à Europa está coberta pela regulação, independentemente de onde veio. Ou seja, pode ser soja da Amazônia, do Cerrado, de qualquer outro bioma. Quando chega ao mercado europeu, ao mercado da União Europeia, precisamos de um certificado de não desmatamento. Ou seja, esse requisito de rastreabilidade se aplica a todos os produtos importados para a União Europeia. Nesse sentido, a rastreabilidade já se aplica a todos os biomas. Em segundo lugar, quando analisamos a declaração que descreve a origem geográfica da soja, a próxima pergunta seria, bem, onde está esta terra? Onde está esse lote? Era florestada ou não no dia 31 de dezembro de 2020? Bem, e aí é que temos a questão da definição do que é uma floresta. Naturalmente, no caso da Amazônia, não tem nenhum debate, não tem nenhuma dúvida. No caso do Cerrado, temos que ver a definição de floresta que cobre o Cerrado. Se não me engano, 26% é a área do Cerrado que é considerada uma área florestada. Mas as estimativas podem mudar um pouco. Mas o mais importante é lembrar que, quer dizer, ontem à noite, bem tarde, foi aprovada a última versão dessa regulamentação. E, na verdade, agora temos que passar à fase de implementação. E, como já foi dito aqui, daqui a um ano, ou no prazo de um ano, a comissão vai ter que reconsiderar o caso de outras áreas florestadas. E, nesse caso, incluiria, digamos, o Cerrado, ou outras áreas com vegetação, digamos, nativa, que incluiria o Cerrado.
E é importante notar também que esse requisito se aplica, na verdade, passa a funcionar ou passa a ter vigência apenas 18 meses após a entrada em vigor, ou seja, teríamos que avaliar outras áreas e decidir sobre a sua inclusão antes que isso fosse implementado. Então, para outros ecossistemas, na verdade, isso haveria um período aí de carência, digamos, ou de atraso. Na verdade, a comissão, em relação a essa questão, conseguiu realizar todo esse sistema, todo esse processo regulatório no prazo de 1 ano, que é o que nós chamamos de fast track, em vez de 2 anos ou 3, como costumava ser comum. E eu, por causa disso, estou muito otimista que nós possamos acelerar esse processo. Eu fico muito agradecido por todos os dados que foram fornecidos aqui, porque, como eu disse, quer dizer, essa regulação da União Europeia se aplica a todo mundo, mas agora temos dados específicos sobre o Brasil. E queria lembrar, na verdade, que o jogo não acabou, o jogo está começando agora, então ainda tem muito a ser feito. Muito obrigado, Lohan, inclusive, por levar em consideração as situações específicas de cada país em relação à implementação. Bem, agora gostaria de passar à nossa colega, a Débora, porque nós sabemos também que as leis e regulamentos são importantes, mas temos que considerar também os esforços do setor privado, e o setor privado tem feito seus próprios compromissos. Então, muito obrigado, Débora, por estar aqui conosco. O que eu gostaria de perguntar a você inicialmente é o seguinte, quer dizer, nós temos essa percepção que os esforços voluntários não estão tendo sucesso, ou pelo menos não na velocidade que gostaríamos de ver. Então, o que poderíamos fazer para acelerar, então, esse impacto? E o que, digamos, o CGF poderia fazer para apoiar e contribuir para o desenvolvimento de ações mais incisivas por parte das autoridades brasileiras? Bem, eu acho que temos de levar em consideração uma série de fatores para responder a essa pergunta. É cada vez mais importante para nós ter acesso a dados transparentes de todos os lados e para que as empresas possam, então, tomar decisões bem fundamentadas sobre ações que possam tomar em relação a isso. Também é muito importante que diferentes atores envolvidos na cadeia de suprimentos, que eles possam demonstrar os impactos das ações adotadas por eles. E isso se aplica também aos impactos lá no campo, em toda a cadeia de suprimentos. E o foco de nosso trabalho tem sido sempre na transparência e na responsabilização. E há também aquele elemento, digamos, e daí, né? Que é importante para todas as empresas, todo o trabalho feito ao longo da cadeia de suprimento. E é importante também que os governos possam demonstrar os impactos das suas ações. E os governos têm que demonstrar, por exemplo, quais das políticas adotadas estão realmente tendo impactos e demonstrando resultados. E, naturalmente, os dados fornecidos pela plataforma 13 são muito úteis para esse processo. Sim, obrigada, sem dúvida. E agora, gostaria de também agradecer a Lucy por estar aqui conosco. E eu gostaria de perguntar, na verdade, durante a última conferência do clima, como você sabe, nós tivemos o lançamento do roadmap, do roteiro de empresas muito importantes do setor agrícola. Então, gostaria de saber, quer dizer, como você acha que esse roteiro pode ser conciliado com os compromissos de desmatamento zero feito por alguns membros do SCF? Bem, muito obrigada pela sua pergunta, Isabel. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Talvez, antes de começar
a responder a alguns dos pontos que foram feitos durante as apresentações do Tiago e do Lisandro. Eu só gostaria de esclarecer para aqueles que estão nos ouvindo hoje, que talvez isso não tenha ficado óbvio para todos, é que o Soft Commodities Forum, o SCF, publica um relatório de transparência bianual que inclui a divulgação de todas as empresas membros do SCF sobre seu desempenho relacionado a desmatamento e conversão. Isso cobre tanto fontes diretas quanto indiretas. Isso também cobre o fato que toda soja que não possa ser rastreada não pode obter, então, esse selo de verificação do SCF. Isso responde a alguns dos argumentos apresentados nas duas primeiras apresentações. Em relação ao roadmap, ou esse roteiro, é importante lembrar que esse roadmap, na verdade, é um esforço coletivo que visava a transformar todo um setor. Ou seja, na verdade, é um exercício de alinhamento quando pensamos nisso, mais do que qualquer outra coisa. E isso principalmente porque as empresas que subscreveram esse roadmap, conforme foi anunciado na COP27, não todas, na verdade, se movem no mesmo ritmo, não todas têm os mesmos marcos, não têm o tipo de gestão ou a mesma abordagem de gestão. Então, na verdade, isso muda a maneira como tratam do desmatamento e da conversão. E por isso reconhecemos o roadmap, na verdade, como um exercício de alinhamento, para nivelar um pouco os esforços. Então, respondendo especificamente à sua pergunta, há sim compromissos de empresas individuais que são até mais ambiciosos do que o roadmap, mas, na verdade, em muitos aspectos, a estratégia do SCF também é mais ambiciosa que o próprio roadmap. Então, eu não falaria necessariamente de reconciliação ou de conciliação, mas tentar identificar os pontos em que o roadmap fornece alguma adicionalidade e tentar garantir que essa adicionalidade possa ser transferida e abordada por outros membros. E com isso podemos ver, na verdade, que um dos pontos que oferece adicionalidade é o fato de diversas empresas terem antecipado suas metas de 2030 para 2025. E o roadmap também considera a inclusão de todos os produtos da soja, e eu acho que esses esforços devem ser reconhecidos e considerados adicionais aos compromissos atuais. Obrigada. Bem, muito obrigada. Na verdade, são elementos muito interessantes os que você mencionou. Antes de passar às perguntas do nosso público, eu gostaria de apresentar uma pergunta a mais aos panelistas. E eu vou pedir que tentem responder bem rapidamente, porque, na verdade, temos sempre esse problema do tempo, né? Mas a pergunta é o seguinte: nós sabemos que o mercado chinês é muito importante para a soja e para a soja brasileira. Então, eu gostaria de perguntar a vocês o que pode ser feito para promover uma colaboração mais próxima com os compradores chineses e garantir a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Então, como poderíamos nos engajar e trabalhar de maneira mais próxima com os compradores chineses? Bem, talvez eu possa começar a responder essa pergunta, vou tentar ser breve. Bem, os membros do CGF, na verdade, incluem cerca de 250 empresas de bens de consumo e, na verdade, temos um âmbito global na nossa atividade, mas, na verdade, são apenas 22 empresas, aquelas principais, que têm uma grande, digamos, parcela do mercado, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Temos uma presença na China também, e é muito importante nos engajarmos com esses membros e entender quais são os seus desafios, as suas realidades e o caso de negócios para que eles possam implementar essas políticas mais positivas e também tentar entender do ponto de vista deles como podemos engajar o governo chinês nesse processo. Muitas das empresas com quem interagimos na China na verdade, estão no início da jornada. Muitas das
empresas que fazem parte da coalizão, aquelas 22 que eu mencionei antes, já estão mais avançadas, já tomaram muitas ações nesse processo. Então, precisamos nos lembrar que os desafios são diferentes, as geografias e os desafios e motivações também são diferentes, e por isso precisamos ter abordagens um pouco mais personalizadas para cada uma dessas partes, principalmente na China. Mais algum comentário da Lucy ou de mais alguma pessoa sobre a China? Sim, seria interessante ouvir a opinião do Lohan sobre essa pergunta, mas sim, o governo chinês parece que está muito ocupado no momento, fazendo muitas coisas, mas isso, independentemente disso, seria interessante talvez fazer consultas amplas com múltiplas partes interessadas que possam, na verdade, ajudar a entender a agenda e promover a agenda chinesa também em relação ao desmatamento e à não conversão, ou seja, incluir também o governo, a sociedade civil, e o setor privado. Eu acho que isso é algo que nós vamos ver nos próximos meses. Obrigado. Então, eu acho que podemos, então, passar aqui a algumas perguntas que foram mandadas pela caixa de perguntas aqui. Temos alguns minutos para isso. E eu gostaria de começar com uma pergunta aqui para a Lucy. Uma pergunta feita por Boris. Não sei pronunciar o seu sobrenome, mas Bori é o primeiro nome, parece. Então, a pergunta é a seguinte, Lucy. Há algum planejamento que os traders de soja, ou pelo menos alguns desses traders, adiram ou observem a data de corte da União Europeia para todos os ecossistemas para conversão legal ou ilegal? Bem, a não ser que eu não tenha percebido algo, para mim parece uma pergunta bastante direta. Os traders vão ter que cumprir os requisitos para o mercado único europeu. Acho que eles não vão ter escolha, na verdade. Eu diria sim. A resposta é sim, sem dúvida. Lohan, eu tenho aqui, na verdade, uma sugestão dos nossos organizadores. Será que você quer falar um pouco sobre a questão da China? Sim. Eu posso mencionar umas duas coisas rapidamente sobre isso. E na União Europeia, nós estamos bastante contentes com o que foi concluído ontem em relação à regulação. Eu acho que isso evidencia a importância de proteger as florestas, de combater o desmatamento, mas também estamos cientes de que somos apenas parte da solução. E, na verdade, agora que nós temos a regulação, temos que ampliar nosso engajamento com os países exportadores e os países importadores, ou compradores também. Naturalmente, a China é um desses. E se pensarmos que a COP15 da biodiversidade está ocorrendo agora, vai ocorrer em Montreal, é importante que usemos essa oportunidade para conversar com nossos parceiros chineses sobre o que estamos fazendo e por que isso é importante e explicar um pouco qual é a nossa abordagem. E quando eu vi a lista de panelistas hoje, eu estava pensando assim, bem, eu sou o único diplomata aqui hoje, mas quem sabe na próxima edição, ou quando forem divulgados os próximos dados da plataforma Trade, talvez fosse interessante ter outros diplomatas aqui, ou representantes de outros corpos diplomáticos, para ter opinião também de outras regiões do mundo. Eu acho que isso seria uma boa contribuição para o debate. Obrigado. Obrigada, Lohan. Bem, temos alguns minutos ainda à disposição e nós temos uma pergunta aqui sobre outras
outros produtos na cadeia de suprimentos, outras cadeias de suprimentos. E eu vou pedir ao Lisandro que responda a essa pergunta. Bem, a pergunta, Lisandro, se você puder nos ajudar com a resposta. Na verdade, quanta da soja produzida no Brasil, por exemplo, é direcionada à pecuária no Brasil antes que, quer dizer, o gado seja exportado. Talvez você possa falar um pouco sobre os vínculos com outras commodities, então, entre a soja e outras commodities. Se você puder falar um pouco disso, obrigado. Ok. Não, tá ok, Isabel. As duas questões, né? Eu acredito que, assim, hoje o setor de produção de proteína animal no Brasil, ele cresce, principalmente na pecuária, né? Já passamos de 10% do abate. Então, esse volume de grãos, seja soja, milho e outros, né, ele vai estar ocupando cada vez um papel mais importante. Mas, como o Thiago já trouxe, 20% da soja é comercializada ou é consumida internamente, né? Sobre outras commodities, né, é muito interessante destacar o milho, né, porque o milho ele é a segunda safra de boa parte da soja, né, então ele está sobre o mesmo, vamos dizer assim, o escopo, né, a área de influência e potencial risco é o mesmo. Eu diria que quando a gente fala em moratória da soja, na verdade a moratória é do desmatamento, né, então outras commodities sim deveriam estar sendo incluídas nesse tipo de arranjo, né, porque a emergência climática, né, a preocupação com a manutenção dos ecossistemas naturais, florestas ou não, não tem divisas, não tem fronteiras, é de todos, né? Então, a gente deve, sim, ir aumentando a ambição, incluindo para dentro outras commodities agropecuárias, nas regiões onde elas são relevantes e geram um tipo de risco nesse objetivo principal de todos. Ok, thank you very much, Lisandro. Ok, muito obrigada, Lisandro. Eu gostaria de... estamos já para concluir. Eu gostaria de perguntar, quer dizer, o Thiago, que foi o primeiro a falar, se ele gostaria de mencionar algum outro aspecto em relação ao que ouvimos aqui. Eu gostaria de brevemente comentar sobre a importância, né, de engajar o governo chinês, como foi muito bem lembrado pelo Lohan. Eu acredito que é o mercado hoje mais importante para as principais commodities expostas ao risco de desmatamento, mas é exatamente isso. Só compartilhando um pouco a minha percepção, né? Claro que eu não faço parte de conversas diplomáticas e tudo mais, mas essa minha percepção externa do processo é de que a China ela está observando, o governo chinês está observando muito atentamente esse processo que está sendo liderado pela União Europeia. Então, assim, eu tenho a impressão e a expectativa de que muito em breve regulações ou medidas, talvez não exatamente idênticas, mas semelhantes, deverão vir da parte do governo chinês. Então, isso, enfim, é algo que países produtores como um todo, eles devem estar atentos e devem se preparar para isso. Quer dizer, não acredito que vai ser um movimento isolado da União Europeia. Acredito que esse será um movimento mundial. Já tem tendência e indícios de que isso vai se consolidar nos próximos anos. Enfim, é isso. Obrigado. Obrigada, Thiago. Bom, muito obrigada. Chegamos aqui ao final. É sempre pouco tempo para assuntos tão importantes. Então, eu gostaria realmente de agradecer a todos, aos nossos panelistas, ao Thiago, ao Lisandro, a toda a equipe aqui da Trace, do Imaflora, da Global Canopy, que trabalharam para a gente fazer esse evento. Tivemos, acho que, rápidas, mas excelentes elementos surgiram na questão. E lembrar vocês que esses novos dados da Trace, eles estão disponíveis online e há toda uma área de explicações para entender os resultados, a metodologia por trás disso. Então, por favor, visitem o website.
Se vocês tiverem alguma outra questão para a Trace, ou mesmo para o Imaflora, do que foi apresentado, não hesitem em nos mandar, enviar um e-mail. E, como eu disse no início, o registro, a gravação deste webinar vai estar disponível em inglês e em português logo, logo, aí nos canais e nos websites. Então, de novo, muito, muito obrigada. Vai haver aí uma rápido survey para vocês nos dizerem como foi e podemos melhorar. Mas muito obrigada a todos. Thank you all very, very much. You have a nice rest of the week. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much.